Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: figuras avistadas no deserto do Peru, problemas familiares e oração, a confiança das crianças, para onde vamos depois da morte e intuição. E uma pessoa está perguntando se as figuras que foram gravadas no deserto do Peru também foram mensagens deixadas pelos extraterrestres. O que significaram essas figuras e se nós as compreendemos. Mesmo que a gente não compreenda estas coisas, mesmo que a gente não decifre essas figuras, isto aparece sobre a Terra para ficarem gravadas no etérico da Terra ou no astral da Terra. Porque aí, no etérico e no astral, essas figuras vão trabalhar muitas vezes com mais liberdade do que no plano físico. E há certas figuras que os extraterrestres imprimem em certas áreas da Terra, porque elas têm um valor simbólico, elas têm um valor de contato com certas energias, e aí estas figuras, por si só, mesmo que a gente não as encontre, ou mesmo que a gente as encontre e não as compreenda, o trabalho delas acontece independentemente disso. Agora, essas figuras, incompreensíveis em princípio, podem estimular em nós uma compreensão abstrata, ou podem estimular em nós uma coligação com aquilo que as figuras representam, embora a gente não saiba o que é. Enfim, é um trabalho muito mais amplo e que vai além de nós compreendermos o que aquilo quer dizer. E uma pessoa está numa situação vivencial em família que ela não está mais sabendo lidar, porque são todas pessoas problemáticas, depressivas, até viciadas, ela não vê luz alguma ali e ela está numa situação bastante crítica, segundo ela. Então isto é uma prova importante na qual a pessoa vai descobrir como ajudar naquela situação, se a ajuda dela for necessária ali. Então, quando a situação assim é muito intrincada, e como nós não temos a possibilidade de manejar a situação, é sinal que o nosso trabalho é orar. Não é manejar a situação de fora, não. Então, quando a gente não vê como mexer na situação, não vê como ajudar, isto é sinal que o trabalho é orar. Porque orando, você está trabalhando em qualquer situação e seja o que for que estiver acontecendo. Então, se nós nada podemos fazer, nos resta orar, que é um trabalho bastante efetivo. E uma pessoa está pedindo para nós comentarmos um trecho de Folhas do Jardim de Mória, livro 1, que diz: para nós contemplarmos o futuro, é necessário nos voltarmos para as crianças. Somente nelas está o princípio legítimo do trabalho. Apenas nas crianças se encontrará o poder da confiança. Isto é, as crianças confiam integralmente. Um adulto confia mais ou menos. Então, quando se trata de trabalhar com a confiança e encontrar a confiança total, isto é com as crianças. É lá que se vai encontrar. Isto para reafirmar e para trabalhar. A harmonia é um princípio universal e onipresente. Ela está
em toda parte. Basta que a gente queira ser harmonioso, basta que a gente busque ser harmonioso, aspire ser harmonioso, que a harmonia começa a acontecer. É uma questão de nós nos darmos conta que existe harmonia, que isto é um princípio universal, que isto é onipresente e que a gente se abra para isto. E aí começam a mudar as coisas. Aí nós entramos em um ambiente, está tudo em ordem, está tudo harmonioso, não tem nada desarmonizado. Nós também estamos harmonizados ali dentro. Mas isto, não há uma escola para isto, não há uma teoria para isto. Nós temos que reconhecer que a harmonia é uma coisa presente em todos os lugares, em todos os planos, porque se não houvesse harmonia, o sistema solar não se regeria, nada funcionaria no cosmos sem harmonia. Então nós não somos harmoniosos porque não queremos, porque basta que a gente queira, basta que a gente se interesse por isto e não há como destoar de uma harmonia geral. E é isto o que permite o florescimento da paz. Então, a falta de paz é uma falta de harmonia. A paz pode faltar por muitos motivos secundários, por muitos pretextos, mas deixa de haver paz quando se perde o vínculo com a harmonia. Quando nós começamos a ficar desarmoniosos, aí começa a faltar a paz. E se nós não descobrimos esta harmonia, ou se nós não permitimos que esta harmonia da nossa alma emerja, se nós não permitimos que isto apareça, então nós não conseguimos reconhecer claramente a nossa meta. Com desarmonia, nós vemos várias pequenas metas, vemos só coisas secundárias. Para vermos realmente qual é a nossa meta, para ver realmente o que estamos buscando bem claramente, isto precisa harmonia. Sem harmonia não se vê nada. Vê-se tudo fragmentado, vê-se os seres todos separados, começa a se ver a diversidade entre as coisas e não se consegue juntar tudo, não se consegue unir tudo. Tudo isto é uma questão de harmonia. A chave para nós sermos harmoniosos é nós não estarmos realizando algo por interesses pessoais e com intenções pessoais. E nós não estarmos buscando fazer as coisas imbuídos só da nossa vontade. É preciso que nós tenhamos vontade de encontrar uma vontade superior e a nossa principal intenção seja de harmonia e não uma intenção pessoal de outro gênero. Isto para fazer qualquer coisa. Então veja, a harmonia é onipresente, a harmonia está aí, mas nós precisamos usar estas chaves para poder encontrá-la. Acontece da gente ser harmonioso e acontece da harmonia aparecer nos atos mais simples. Isto não é complicado. O fato de você se mover, aí já tem harmonia. Você falar, aí já tem harmonia. É nas coisas mais simples que a harmonia surge. E você vê a harmonia, você percebe a harmonia, você sente a harmonia. Mas precisa que você esteja sempre buscando isto e que você esteja reconhecendo que há uma outra vontade além da sua, que há uma outra vontade maior que você deve conhecer e você ficar tranquilamente como expectante de saber qual é esta vontade para cumpri-la. Então, tudo isto são as bases da harmonia. Realmente, nós começamos a expressar harmonia e começamos a ser harmoniosos quando começamos a entregar o nosso livre-arbítrio
E quando começamos a usar o nosso livre-arbítrio, escolhendo uma vontade maior, escolhendo uma vontade superior. Então é quando nós começamos a transcender este livre-arbítrio e com atenção numa vontade superior, é nesse caminho que nós vamos ficando harmoniosos. É neste caminho que a harmonia vai surgindo. Nos mundos suprafísicos, nos mundos extraterrenos e nos mundos intraterrenos mais evoluídos, a harmonia é muito ativa e é o princípio que rege tudo e que permeia a todos. E em humanidades espiritualmente mais avançadas, à medida que a humanidade vai avançando e que vai se expressando como humanidade evoluída, a essência de tudo é harmonia. Tudo é harmonioso. Tudo acontece com harmonia. E uma pessoa diz que esta noite ela sonhou que chorava muito. Quando a gente sonha que chora, é porque nós não estamos agindo conforme a vontade do nosso ser interior. Então tem um lado nosso que desobedece, porque é levado a desobedecer pelos próprios impulsos que ele está recebendo de outras forças. Mas ao mesmo tempo há um lado nosso que tem consciência de que não seria assim, então existe mesmo esta dualidade. Então quando se sonha que se está chorando, é aquele lado nosso que gostaria de estar vivendo outra coisa. Agora, este, enquanto chorava, chamava pelo nome de alguém com quem tem ligação afetiva. Então, aqui é preciso que a gente se lembre que a primeira coisa que a gente invoca é o próprio eu interno, não é ninguém. A primeira coisa a ser invocada é o nosso ser interno. E depois que se invoca o próprio ser interno, depois que o próprio ser interno começa a dar a sua resposta, então aí é que começam os contatos com outros seres ou com as hierarquias. Agora, chamar o nome de pessoas, de indivíduos, isto é ligado à magia. E magia cria karma. Magia cria um karma de ligação que pode não ser oportuno no desenvolvimento do indivíduo. Então, evitar de estar chamando nomes de pessoas ou nomes que não sejam o próprio eu interior e que não sejam Deus, evitar de estar chamando outros, porque isto significa estar fazendo magia. E para onde vamos após a morte? Este sistema solar tem 7 planos de manifestação. E atualmente nós estamos no plano físico, no astral, no mental, conscientemente. E como alma, estamos no plano intuitivo. Como mônada, estamos no plano monádico. Então nós estamos em vários planos, como ser. Quando nós desencarnamos, a nossa consciência se apaga aqui no plano físico, emocional e mental e se torna viva e lúcida nos planos seguintes, dependendo do desenvolvimento que a nossa consciência teve. Então, quando nós desencarnamos, a tendência é a nossa consciência se apagar para o físico, para o emocional e para o mental. E a nossa consciência despertar no plano intuitivo. Agora, se já é uma consciência mais evoluída, ela desperta no plano intuitivo e em seguida desperta no plano espiritual e depois desperta no plano monádico. Mas isto é segundo o desenvolvimento da consciência.
a grande maioria, quando desencarna, desencarna só do etérico físico e do astral. A grande maioria não chega a se desligar do mental, que é um corpo. E a maioria do mental volta para a reencarnação. Mas isto é porque a humanidade está atrasada. Porque nós deveríamos desencarnar não só do físico e do emocional, mas devíamos desencarnar do mental também, nesta nossa etapa evolutiva. Então, para nós termos uma desencarnação completa quando chegar a hora, para nós não ficarmos em um plano intermediário entre o terrestre e o espiritual, como é o mental é um plano intermediário. Para nós não ficarmos neste plano intermediário e podemos fazer todas as experiências que uma alma livre pode fazer, nós teríamos que, durante a encarnação, nos preparar para esta viagem, para esta transição. E nós nos preparamos para esta transição aceitando-a como um fato evolutivo e pensando nela, aderindo a ela, não no sentido de fugir das coisas daqui, e nem no sentido de deixarmos de fazer as coisas daqui com toda a perfeição, mas no sentido de nos preparar, porque isto é uma transição pela qual todos vão passar. Então nós temos que nos preparar para esta transição, que é para quando chegar a hora de nós nos retirarmos do corpo físico, não haver tanta resistência por parte da matéria destes corpos. Então nós precisamos nos preparar, precisamos nos abrir para esta transição, precisamos estar afinados com esta lei evolutiva, que inclui a desencarnação e a reencarnação. Então nós temos que estar afinados com isso, estarmos bem à vontade neste processo, que é para podermos sair do corpo físico com bastante facilidade e bastante naturalidade quando chega a hora. E depois sairmos do corpo astral ou do corpo emocional, também quando chega a hora, com facilidade. E depois de vivermos um período no plano mental, também sairmos do plano mental para entrarmos na aprendizagem superior, ou para entrarmos nos contatos superiores, nos níveis superiores de consciência. Então, onde vamos após a morte, como está perguntando esta pessoa, isto depende do grau evolutivo do indivíduo e depende do grau de desapego que ele já conseguiu da matéria física, da matéria emocional e da matéria mental. Depende do grau de desapego. É por isto que, enquanto estamos encarnados, nós trabalhamos o desapego. Porque isto é muito importante, não só aqui na vida externa, como é importante na hora de nós irmos transitando pelos níveis internos de consciência. Por favor, poderia falar sobre a diferença entre percepção interna e intuição. Isto são planos diferentes, podem ser planos diferentes. Quando a gente fala percepção interna, isso é um termo genérico e isto indica a percepção que o indivíduo tem no plano com o qual ele está coligado. Então, percepção interna pode ser uma percepção intuitiva, pode ser uma percepção espiritual, pode ser uma percepção monádica. Isto tudo é percepção interna. Isto é um termo genérico, um termo geral. Agora, percepção intuitiva é a nossa consciência desperta no plano intuitivo, no plano da intuição. A diferença entre o plano mental, onde a humanidade quase toda está, e o plano intuitivo, a diferença é que no plano mental a nossa mente cria as coisas,
A nossa mente cria as impressões. A nossa mente pode criar as visões. E a nossa mente pode criar os elementos neste plano com os quais a gente fica envolvido. E o plano mental é chamado o plano da ilusão mundial. Tudo aquilo que está na mente das pessoas é considerado a ilusão mundial. Porque aquilo é uma criação da pessoa, é um desenvolvimento do plano mental da pessoa, ou coisas que a mente da pessoa captou do plano mental geral. Então o plano mental é o último plano aonde a ilusão mundial existe e está instalada. O plano intuitivo já é outra coisa. O que se capta no plano intuitivo não é elaboração mental. E pode não ser experiência nossa em nenhum outro plano. O que se capta no plano intuitivo é aquilo que para o nosso nível evolutivo é a realidade. Então nós podemos captar a realidade intuitivamente. Mentalmente é muito difícil. Porque a nossa mente é muito estruturada, muito condicionada, muito formada pela ilusão mundial. A ilusão de ser inteligente, a ilusão de ser pouco inteligente, tudo isso é ilusão. A ilusão de ser atrasado, a ilusão de ser adiantado, tudo isso é ilusão. É tudo coisa formada na nossa mente, tudo coisa elaborada por este material mental. É no plano intuitivo que nós começamos a ter os primeiros sinais de realidade. Realidade quer dizer um sinal daquilo que nós somos realmente naquele momento, daquilo que nós valemos, daquilo que nós realmente significamos, daquilo que nós somos naquele momento, dentro da lei evolutiva. Isto se percebe no plano intuitivo. E ali também se percebe qual é o próximo passo, o que teremos que ser logo em seguida. Isto tudo dentro da realidade da nossa condição evolutiva. Então é muito diferente isto da mente. Agora, além da intuição, nós temos um outro nível, que é o nível espiritual. O nível espiritual de consciência já é mais amplo que o nível intuitivo, mais profundo, e o nível espiritual já tem um alcance muito maior do que o nosso alcance intuitivo. Nós, no nível espiritual, podemos alcançar a consciência universal e áreas do universo mais amplas do que através da nossa percepção intuitiva. E depois do nível espiritual, nós temos o nível monádico, que é uma área ainda mais ampla. O nosso nível monádico, ele começa a contatar os planos cósmicos, ele começa a contatar a consciência cósmica. Então é muito importante a mônada, aí no nível monádico, no seu nível, começar a despertar. Porque o nível monádico, ou a consciência da nossa mônada, é a porta de entrada e de comunicação para a consciência cósmica. E uma pessoa está perguntando o que é a alegria. A alegria é um estado da alma quando ela começa a ver e quando ela começa a perceber a vibração da mônada, a vibração do espírito. Então a alma vai evoluindo, a alma vai se desenvolvendo, a alma vai ampliando a sua consciência e servindo nos níveis aos quais a energia dela tem acesso. Então a alma entra em serviço e a partir daí ela vai tendo a visão da mônada, ela vai tendo a visão de um núcleo dela mais profundo, que nós chamamos de mônada. E quando a alma começa a descobrir esse seu núcleo mais profundo, que é muito mais perfeito do que ela
ela então começa a manifestar este sentimento que é a alegria. Então a alegria da alma é por ela estar reconhecendo uma maior perfeição que ela vai atingir. Nenhuma alma tem alegria por aquilo que ela é. Isto seria uma personalidade pobre, coitada daqui da Terra. A alma está manifestando alegria, ou a alma começa a despertar para a alegria, começa a sentir alegria, quando ela começa a perceber uma maior perfeição. Quando ela começa a ver que ela vai na direção de uma perfeição maior. Isto é a alegria da alma. E se nós já temos uma busca desta alma, se nós estamos buscando esta alma, esta alegria passa para a nossa consciência externa. Esta alegria pode chegar até a nossa personalidade. Esta alegria pode fluir, pode penetrar na nossa mente, pode penetrar no nosso corpo astral. Esta alegria pode chegar até o nosso etérico físico, gradualmente. Então, nós podemos ir percebendo esta alegria a partir daqui, a partir da nossa consciência física, a partir da nossa consciência externa. Claro que esta alegria real e legítima que nós podemos sentir aqui, em nível de personalidade, é uma sombra da alegria da alma. Nós não podemos sentir aqui toda a alegria da alma. Nós podemos sentir em parte, mas podemos sim percebê-la. É preciso que nós tenhamos uma maior busca da alma, precisa que a gente esteja mais aberto para as forças da alma, para começarmos a sentir mais esta alegria da alma. Mas a alegria está na alma, é ali que ela nasce pela primeira vez e ela se reflete no plano mental, no astral e no etérico físico, segundo o nosso grau de contato com esta alma. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. Agua subterránea